E aí, tudo bom? Aluno Biomed, essa vai ser a nossa aulinha inicial sobre embriologia. Embriologia, embriões, desenvolvimento embrionário, etc e tal, tá? E embriologia a gente começa com o assunto ovos e segmentações. É isso mesmo, eu vou começar então mostrando os ovos para vocês, né? É, como assim mostrando os ovos? Atenção, lembrar que no processo de fecundação é formada a célula ovo ou zigoto, não é isso? O amor é um baratinho, 9 meses de carinho e depois o molequinho. Então, só que tudo começa com a tal da fecundação. E na fecundação, o tal do ovócito 2, penetrado pelo espermatozoide, né? Formação do ovo ou zigoto. Célula ovo ou zigoto. Acontece, galera, que de acordo com o animal, de acordo com a espécie, de acordo com o filo, etc e tal, tipo ave, mamífero, molusco, plateuminto, credo, de acordo com o animal, o ovo ou zigoto ele pode ter um aspecto diferente. Então, na natureza, nós temos uma classificação para os ovos ou zigotos. Bom, como assim classificação? Qual o critério usado para classificar os ovos dos vários animais na natureza? Galera, então vamos começar assim, ó. Ovo oligolécito ou isolécito. Atenção aos detalhes. Lécito significa vitelo. Oi? Lécito quer dizer vitelo. E o que é vitelo? Gente, vitelo é um material nutritivo. Material nutritivo. O vitelo, ele é rico em proteínas e também lipídios. Que tal um exemplo prático? A gema do ovo. Gema do ovo. Do ovo de galinha? Pode ser. A gema de ovo, vitelo. Ali na gema tem bastante lipídio, tem até colesterol, né? Dizem. Tem bastante lipídio, colesterol também e proteínas. O vitelo é um material para nutrir o embrião durante o seu desenvolvimento. Pensa comigo, uma tartaruguinha ou um pintinho desenvolvendo, ali dentro de um ovo com casca e tudo. Tartaruguinha lá na areia da praia, o pintinho no ninho da sua mãe, a galinha. Então, dentro daquele ovo, no caso com casca calcária, o que nem todos têm, naquele ovo com casca calcária, alguém vai ter que nutrir o embrião que está desenvolvendo. Quem faz isso? É o vitelo. Amigos, no caso das plantas, tem o amido da semente, certo? O amido da semente é a reserva energética para a semente poder germinar. No caso dos animais, vamos chamar de vitelo. Aí uma equivalência, né? Funcional. Tranquilo? Então é o seguinte, os ovos, eles podem ser de 4 tipos. Nós vamos lê-los, tá? Os ovos, eles são classificados de acordo com a quantidade e de acordo com a distribuição desse tal de vitelo. Os ovos dos animais na natureza, eles são classificados de acordo com a quantidade e a distribuição do vitelo na célula ovo ou zigoto. Então, olha só, ovo oligolécito ou isolécito. Já disse que lécito quer dizer vitelo. Iso significa igual. Óligo quer dizer pouco, certo? Ó que fácil. Ovo oligolécito ou isolécito. Galera, vou usar o azul para representar o vitelo, tá bom? Ó, o vitelo, ele existe em pequena quantidade, pouco vitelo. E veja, ó, o vitelo está distribuído de forma igual, de forma homogênea
pela célula ovo ou zigoto. Animais na natureza que têm ovo do tipo isolécito ou oligolécito, aqui nós temos os poríferos. Temos os selenterados. Temos os equinodermos. E temos os mamíferos. Opa, eu disse mamíferos inclusive. Viu, jovem? Ó, lá no reino animal, os dois primeiros e os dois últimos filos. No caso, lembrar que mamíferos, né, eles estão no filo dos cordados, tá? Dentre os cordados, mamíferos também têm ovo oligolécito. Você um dia já foi um ovo do tipo oligolécito ou isolécito. Uma observaçãozinha. Nos mamíferos, alguns livros de biologia, alguns autores usam a expressão alécito. Ovos alécitos. Ovos sem vitelo. É assim, em alguns animais, o ovo tem tão pouco, quase nenhum vitelo, seria melhor chamá-lo de alécito, sem vitelo. Você já deve saber que na biologia existem certas discordâncias, né? Lembre que biologia não é uma ciência exata. Às vezes, um detalhezinho, há opiniões discordantes. Então é assim, muitos dizem que o ovo vai ser oligolécito ou isolécito. Mas se você encontrar em alguma questão a expressão ovo alécito, não descarte, tá? Não descarte. Analise bem a questão, que talvez seja para considerar alécito como a opção, tá bom? A resposta. Bom, além do ovo do tipo oligolécito ou isolécito, a gente também encontra ovo do tipo heterolécito. Ovo heterolécito. Você sabe que hétero significa diferente, certo? Ovo heterolécito. Lécito, vitelo. Aqui, galera, olha só. Ovo heterolécito. O que acontece? Uma região do ovo ou zigoto vai ter pouco vitelo, azul para representar o vitelo, tá? E outra região do ovo ou zigoto vai ter bastante vitelo. Olha o desenho. Uma região com muito vitelo, outra com menos vitelo. Você reparou? A distribuição do vitelo no ovo zigoto, ela é heterogênea. Ovo heterolécito. Vitelo heterogeneamente distribuído, ao contrário do ovo isolécito, em que o vitelo tem distribuição praticamente homogênea por toda a célula. Fechou? Detalhezinho. A região do ovo zigoto, onde tem pouco vitelo, vamos chamar de polo animal. Polo animal. E a região onde tem muito vitelo é o chamado polo vegetal, não doente, polo vegetativo. Polo vegetativo. Por que isso? Porque na região do polo animal vai ser formado o corpinho do embrião. E na região do polo vegetativo vai ser formada uma grande bolsa chamada de saco vitelínico, um tal de saco vitelínico, onde o vitelo vai ficar armazenado, beleza? Para nutrir o embrião até ele completar o seu desenvolvimento. Galera, ovo do tipo heterolécito. Esse aqui é o ovo que aparece, por exemplo, nos vermes, seu verme, plateumintos, nemateumintos. Também aparece nos moluscos, e aparece nos anfíbios. Beleza? Então,
ovo oligolesto, ovo heterolesto. Mas eu disse agora há pouco que na natureza nós encontramos são quatro tipos de ovos. Vamos a outro tipo. O ovo do tipo megalécito. Nossa Senhora! Ovo megalécito, também chamado de telolécito. Grande, enorme, colossal. Aí, megalécito, muito, muito, muito vitelo. Galera, é o ovo que mais tem vitelo, megalécito. Tá aqui, ovo megalécito. Tanto vitelo, mas tanto vitelo, gente, que o núcleo da célula, ele fica empurrado contra a membrana. A maior parte do volume celular está ocupada por vitelo. É muito vitelo. Bastante vitelo. Agora, fala para mim. Animais que têm ovo com muito vitelo. Concorda comigo que os animais cujos embriões desenvolvem dentro de uma casca calcária precisam ter muito vitelo? Então, ovo megalécito ou telolécito a gente encontra nos répteis. A gente encontra nas aves e muitas espécies de peixes. Nos peixes não há casca calcária, tudo bem, mas o embrião desenvolve na água, fora do corpo materno, aí você acaba precisando também de muito vitelo. É assim, ó, alguns peixes têm ovo do tipo heterolécito, outras espécies têm ovo do tipo megalécito, tá bom? Gravando, importante, répteis e aves, cujos embriões desenvolvem dentro de uma casca calcária, precisam ter um ovo com bastante reserva energética. Vitelo, nutrição, reserva energética, tá? Galera, vamos para o quarto? O quarto tipo de ovo é o ovo centrolécito. Ovo centrolécito. Já traduziu? Vitelo no centro. Ovo centrolécito. Ó, em preto, eu não, né? Você já sabe, no quadro é o núcleo do ovo zigoto. Em azul, de novo, o vitelo. O vitelo fica localizado na região central. Vitelo concentrado no meio da célula, ao redor do núcleo. Gente, o ovo centrolécito a gente encontra nos artrópodes. Os animais artrópodes. Tá bom? Welder, então, eu preciso saber porque alguns vestibulares cobram. Cada animal qual tipo de ovo? Sim. Agora, sendo bastante honesto com vocês, tá? Aqui no estado, vestibulares, em sua maioria, não cobram assim direto tipos de ovos, não. Se você achou muito trabalho decorar os ovos de cada animal, meu conselho, decora pelo menos os que eu vou colocar em vermelho, tá? Ó, dos mamíferos, é bom saber que é do tipo oligolécito, tá? Ou isolécito. Dos anfíbios, é heterolécito. Bom saber que répteis, aves e peixes têm ovo do tipo do tipo megalécito ou telolécito. Assim, reparou o macetinho? Pelo menos os vertebrados, é bom você gravar qual tipo de ovo zigoto. Inclusive o seu, que é ovo do tipo oligolécito, certo? Bom, acontece que o título da nossa aula é Tipos de ovos e segmentações. Eu já mostrei os ovos para vocês, não foi?
Agora vamos ver as chamadas segmentações. Segmentações, ou seja, como é que cada ovo vai se dividir? No início do desenvolvimento embrionário, cada ovo ou zigoto tem que sofrer mitoses, divisões mitóticas. Mitoses, repetindo, para dar início ao desenvolvimento embrionário. São as chamadas clivagens. Oi? Clivagens. Clivagens ou segmentações. Não precisa escrever isso não, meu jovem, é muito simples. O que são clivagens? O que são segmentações? São as divisões mitóticas que o ovo sofre lá no início do desenvolvimento. Vamos ver? Bom, lembra que são 4 tipos de ovos? São 4 tipos de ovos, cada um deles vai sofrer uma segmentação diferente também. 4 ovos, 4 segmentações. Então, começando pela segmentação total, também chamada de holoblástica, igual. Oi? Segmentação do tipo total e igual. Gente, é a segmentação que acontece no ovo do tipo oligolesto. Na mesma sequência em que eu mostrei os ovos para vocês, nós vamos ver, tá, as segmentações para ficar mais didático. Então, olha só, ovo do tipo isolesto, lembra? Oligolesto. O vitelo está distribuído de forma homogênea. Olha o que acontece. A célula ovo-zigoto sofre a primeira divisão mitótica, mitose. Depois, outra divisão mitótica. Formação de 2 células, formação de 4 células. O Edson, você fez 3. Tem que ser bobo, menino. A outra está lá por trás, tá? 2 células, 4 células, 8 células e assim por diante. Até formar uma estrutura maciça cujo formato lembra uma amora. A frutinha chamada de amora. É a tal da mórula. Estas divisões são as segmentações ou clivagens. Inclusive, lembra que no caso dos mamíferos, isso aqui acontece ao longo da tuba uterina. Lembra, jovem? A fecundação geralmente acontece lá no finalzinho da tuba, né? Geralmente é no finalzinho da tuba uterina, lá no tal do terço distal, que os gametas se encontram. Só que a nidação, a implantação do embriãozinho, é na cavidade uterina, na parede do útero. Então, enquanto o ovo ou zigoto vai sendo transportado pela tuba uterina, movimentos peristálticos, movimentos dos cílios da mucosa, enquanto o transporte vai acontecendo, as segmentações também vão ocorrendo. Se perguntar a você, onde acontecem as segmentações ou clivagens? No caso dos mamíferos. Resposta é ao longo da tuba uterina. Vai sendo transportado enquanto sofre segmentação ao mesmo tempo, tá? Bom, essa é a segmentação, então, do tipo total igual. Gente, estas células aqui são chamadas de blastômeros. Opa! 2 blastômeros. 4 blastômeros, até formar a mórula. A mórula, ela apresenta vários blastômeros. Nome de cada célula que constitui a mórula, os chamados blastômeros. Blasto quer dizer jovem. Mero de unidade. Polímero, monômero. Lembra que polímero, várias unidades. Monômero, uma unidade. Unidades jovens. Ok? As células jovens, lá no início do desenvolvimento embrionário. Detalhe, galera.
Importante saber também o seguinte, ó, que a mórula formada, ela apresenta o mesmo tamanho do ovo que lhe deu origem. Ah, no caso nosso, mamíferos, tá, ó, durante a segmentação ainda não há aumento do volume. A mórula formada apresenta o mesmo tamanho do ovo ou zigoto que lhe deu origem. Ainda não houve aumento volumétrico da estrutura, certo? Bom, o segundo tipo de segmentação, vamos lá. É a segmentação, ó, F de segmentação, né? Segmentação total, mesma coisa que holoblástica. E desigual. Galera, é a segmentação que acontece no ovo, lembra? Eu disse que ia seguir a sequência dos ovos para ficar didático, certo? Esta aqui é a segmentação que acontece no ovo do tipo heterolécito. Anfíbios, o que irá acontecer? Vamos lá. Primeira divisão mitótica que acontece, assim, ó. Formação de duas células. Beleza? Aí, outra divisão mitótica. Formação de 4 células. Não esqueça, a outra está lá por trás. Depois, mais divisões. Até que nós vamos formar uma estrutura como esta aqui. Ó, agora já contamos com 8 células. 8 células. As outras 2 estão lá por trás, tá? Pense tridimensionalmente. Galera, isto aqui ainda vai sofrer mais e mais divisões. Olha o que vai acontecer. Nós vamos ter, no final da segmentação ou clivagem, isto aqui, ó. Tipo uma mórula? Parece uma mórula, né? Só que não é bem uma mórula, não. Por que não? Onde é que está a diferença? Repare, ao final do processo de segmentação ou clivagem, nós vamos ter aqui células de tamanhos diferentes. Enquanto que na mórula, todos os blastômeros têm o mesmo tamanho, aqui na segmentação do ovo do tipo heterolécito, vamos ter células de tamanhos diferentes. Pessoal, qual o motivo? Galera, é verdade que o vitelo ele é necessário ao desenvolvimento do embrião. Tranquilo? Pelo menos na maioria dos animais. Vamos ver que nos mamíferos é um pouco diferente, tá? Só que o vitelo, apesar de ser necessário, ele atrapalha, ele retarda a divisão celular. A presença daquele monte de gordura e proteínas dificulta a citocinese, a invaginação do citoplasma para separar as células filhas. Resumindo, grava assim, o vitelo, apesar de necessário, quando em grande quantidade, ele retarda a divisão celular, mecanicamente falando. Então, o que vai acontecer? Onde tem pouco vitelo, chega um momento, ó, em que as divisões mitóticas vão ser mais rápidas. Onde tem muito vitelo, as divisões vão ser mais lentas. Então, vamos ter uma região com células pequenas e outra com células grandes. Entendeu por que aqui em cima é total e igual? É total porque todo o ovo está entrando em processo de segmentação. Todo o ovo está se dividindo. Igual, porque ao final vamos ter células de tamanhos idênticos. Aqui embaixo é total, ó, total. Todo o ovo está se dividindo, só que é desigual. No final do processo,
células de tamanhos diferentes. Turminha, nomes. As células pequenas são chamadas de micrômeros. As células grandes são chamadas de macrômeros. Micrômeros e macrômeros. Show? Detalhe, os micrômeros vão depois dar origem ao corpinho do animal. Corpinho do animal. Já os macrômeros depois, eles vão acabar formando uma bolsa onde vai ficar estocado o tal do vitelo. Vão formar depois um tal de saco vitelínico. Mais detalhes depois na parte de anexos embrionários, tá? Quando a gente vai falar sobre saco vitelínico, córion, alantoide, etc e tal. Beleza? Um anexo onde vai ficar guardado o tal do vitelo. Então, olha que fácil. Aqui em cima, esta região vai formar o corpinho, ó. Olha o olhinho, olha o zoinho, o corpinho do animal. Por isso, a gente diz que os micrômeros estão formando na região do polo animal. Lembra? Contei agora há pouco. Já os macrômeros, eles estão presentes na região do polo vegetativo. Por que vegetativo? Entre aspas, vegetando. Onde vai ficar o nutriente que aos poucos vai ser usado para formar o corpinho do embrião. Manter, né, o desenvolvimento do corpinho do embrião. Inclusive, galera, aqui, ó, aqui para dentro depois, vão ser formados vasos sanguíneos, aqui vão ser formadas células do sangue. Repito, depois na aula de anexos embrionários, vamos ver que as primeiras células sanguíneas são formadas nesse tal de saco vitelínico. É isso aí, tá? Bom, o importante aqui então é você gravar, que eu mostrei então, ó, a segmentação total igual, total desigual. Holoblástica, holo quer dizer tudo, completo, total, tá? Total igual, total desigual. Vamos às próximas duas segmentações, então? Segmentação parcial. Parcial. Também chamada de meroblástica. Meroblástica parcial. Holoblástica total. Gravou? E discoidal. Credo! Essa segmentação aqui acontece em qual tipo de ovo? Qual é a sequência que estamos usando mesmo? A dos ovos mostrados, certo? Então tá aqui, ó. Ó que tranquilidade. É a segmentação que acontece no ovo dos répteis e aves. É a segmentação do ovo megalécito ou telolécito. Tá lembrando, estudante? Tá lembrando, aluno, que eu disse que o vitelo, apesar de necessário, ele atrapalha a divisão celular? Então diga-me, e aqui, onde tem vitelo pra caramba, é o ovo mais abarrotado em vitelo, o que vai acontecer? Acompanhe. Ó, núcleo duplicando, 2 núcleos, mas só os núcleos duplicam. E a célula? A célula inteira, ela não divide, não. Ah, não? Não. Tem muito vitelo e o vitelo atrapalha a divisão celular. Formação, então, de 2 células. Depois, formação de 4 células. Depois,
Formação de 8 células. Eu já posso parar? Acho que sim, né? Ah, professor. Então, nesse caso aí, não é o ovo todo que vai dividir, não? Não. Ao contrário dos dois casos anteriores, pessoal, aqui não é o ovo todo que divide, não. É só uma parte dele. Por isso, a segmentação é chamada de segmentação parcial, não é total. E atenção, na superfície da gema, lembra? O azulzinho eu estou usando para representar o vitelo. Vitelo, popularmente falando, é a tal da gema do ovo, bastante gordura e proteínas. Então, na superfície da gema vai sendo formado o corpinho do embrião. Gente, esta estrutura aqui é chamada de disco embrionário. O chamado disco embrionário. E é por isso, então, que esta segmentação é chamada de segmentação parcial, né, meroblástica e discoidal, tá? Galera, aqui, disco embrionário. De repente, alguém em casa vai fritar um ovo, quebra o ovo e encontra em cima da gema, uma estrutura escurinha, às vezes meio avermelhada, às vezes meio acinzentada, às vezes até esbranquiçada. Uma estrutura chamada de disco embrionário. Ah, na superfície da gema, o disco do embrião que estava desenvolvendo. É isso aí, tá? Quer dizer que lá na granja, alguém errou, mandou para você um disco embrionário, quer dizer, um ovo de uma galinha que havia sido fecundada. Ah, Helder, quando a galinha coloca o ovo, esse ovo pode ser realmente um ovo com um ovo ou zigoto. Ou pode ser um ovócito que não foi fecundado da galinha. Sim. Ah, tá. Então, na granja tem como descobrir? Tem sim. No ambiente apropriado, iluminação apropriada, você pode pegar um ovo e colocar uma lâmpada por trás dele. Ou de repente tem um aparelhinho, você coloca só o ovo na frente. Você ilumina o interior do ovo. É a chamada técnica da transluminescência. Transluminescência. Coloca o ovinho. Aí você joga a luz através dele. Dá para iluminar mais ou menos o interior do ovo. Se você observar que no ovo não tem nenhum pontinho pretinho, escurinho, esse é o ovo não galado. Chama-se assim na grande. Ovo não galado. Quer dizer, então, que aqui é de uma galinha que não foi fecundada. Esse a população pode consumir. Se o cara pega o ovo, coloca a luz por trás, transluminescência, e vê lá dentro um pontinho preto, um pontinho escuro, opa, esse é um ovo galado. A galinha foi fecundada. Esse aqui tem que ser devolvido ao ninho para ser chocado. Daqui a algumas semanas o pintinho vai estar levantando, ok? Sem nenhuma conotação erótica, que eu sou uma pessoa pura, não esqueça, tá bom? Então, é o tal do disco embrionário, estrutura discoide na superfície da gema. Galera, e o outro tipo de ovo ou zigoto é o tal do centrolesto. Então, qual vai ser a segmentação? Segmentação parcial, também chamada de meroblástica. E superficial. Bom, negócio é o seguinte. O ovo dos artrópodes, olha que interessante. A própria célula ovo ou zigoto, ela tem realmente o formato oval. Ah, é? É. Então, lembrando, o vitelo está concentrado lá no centro, não é isso? Vitelo, a bunda no centro da célula. Ovo centrolécito. Então, amigos, amigas,
Observe o que irá acontecer. Núcleo. O núcleo da célula vai dividindo. O núcleo divide várias vezes. Esses núcleos, eles são transportados até a periferia. As células, as primeiras células do futuro embrião, vem lagosta, vem aranha, vem caranguejo, vem borboleta, artrópodes, lembra? É o ovo dos artrópodes. As primeiras células do futuro embrião vão surgir na superfície do que antes era a célula ovo ou zigoto. Então aqui, ó, aqui é citoplasma, mitocôndrias, complexo de Golgi, citoplasma. É assim, as primeiras células são formadas na parte periférica. Então, segmentação parcial. Note, não foi todo o ovo que sofreu divisão, só uma parte dele. O núcleo duplicou várias vezes, cariocineses. Lembrar de citologia, mitose e meiose. O núcleo duplica, cariocinese, os núcleos são levados para a parte periférica, envolvidos por membrana celular. Entendeu por que é parcial? Repito, não foi todo ovo que dividiu. E por que superficial? Porque as primeiras células do embrião vão surgir na superfície do que era a célula ovo ou zigoto. Então, queridos, 4 ovos, 4 segmentações. Gravar o tipo de ovo e a segmentação que ele vai sofrer também, tá? Bom, para nós encerrarmos o nosso bate-papo, agora que eu já mostrei os ovos para vocês e as segmentações, né? Preciso fazer uma OBS. Vamos fazer aqui uma OBS para a gente finalizar esse assunto. Quer dizer que nos mamíferos o ovo é do tipo oligolécito ou isolécito. E a segmentação é total e igual, né? Holoblástica igual. Galera, já que nos mamíferos a célula ovo ou zigoto tem pouquíssimo vitelo, então quem é que vai fazer a nutrição do embriãozinho? Observação, OBS. A placenta. Eu vou mostrar para vocês o assunto placenta, né? A formação da placenta, quais mamíferos têm placenta. Tem mamífero que nem tem placenta. Esqueceu que tem mamífero que põe ovo? O tal do ornitorrinco. Gente, tem mamíferos que são ovíparos, tá? Aqueles mamíferos estranhos lá da Nova Zelândia, da Austrália. Você já viu um ornitorrinco? Parece um pato aquele negócio, né? Bom, deixa pra lá. Cada um com seus problemas. Então é o seguinte, o équide, né? Também tem o équide, é bem estranhinho. Então, nos mamíferos que têm placenta, ela faz o quê? Uma das funções da placenta é a nutrição. Já que os mamíferos, em sua maioria, vêm de um ovo que quase não tem vitelo, uma função placentária é a nutrição, nutrir o embriãozinho. Já ouviu dizer que durante a gravidez a mulher come por 2? É verdade. Parte da glicose, dos aminoácidos, das vitaminas, sais minerais da mulher vão difundir para o sangue do feto. Durante a gravidez, o sangue fetal e o sangue materno, eles normalmente não entram em contato, não se misturam. Moléculas vão passar do meio de maior para o meio de menor concentração. É a tal da difusão. Nutrientes difundindo da mãe para o feto, ok? A placenta também, ela faz a excreção. Excreção? Claro, galera. Claro. O feto já tem metabolismo, não tem? Então, o feto, ele gera amônia, ele gera ureia, excretas nitrogenados. Ele concentra isso onde? Ele não concentra isso não, vai para o sangue da mãe. Difusão, moléculas de amônia, ureia, passando do sangue fetal, difundindo para o sangue materno.
No xixi da gestante, sai amônia que ela produziu e sai amônia, que também veio do feto. Dizem que na gravidez a mulher come por dois. Tá errado, tá incompleto. Ela come por dois e excreta por dois também. Outra função da placenta. A placenta também faz a função de respiração. As trocas gasosas, galera. A tal da hematose. O oxigênio necessário ao desenvolvimento fetal vem de onde? Do sangue materno. A hemoglobina fetal é uma proteína que tem maior afinidade pelo oxigênio do que a hemoglobina materna. O feto vai puxando, roubando oxigênio do sangue materno. E o gás carbônico gerado na respiração do feto difunde para o sangue da mãe. Quando a gestante expira, ela joga no ar gás carbônico que veio dela e gás carbônico que veio do feto. Dizer que a mulher durante a gravidez come por dois é uma grande injustiça com elas. Na verdade, a mulher come por dois, respira por dois e excreta por dois. Mulheres, minha reverência. Ser mãe não é fácil não, né? Parabéns. Mulher, obra-prima da engenharia celestial, em verdade vos digo. Galera, a placenta também tem função imunológica. Oi? Função imunológica. Por quê? Primeiro, porque anticorpos do sangue materno passam para o sangue fetal. Um tal de IgG, imunoglobulina. Não é à toa que quando o bebezinho nasce, já nasce protegido. Só vai receber as primeiras vacinas depois de 3, 4 meses de vida. Nos meses iniciais, o recém-nascido está protegido por anticorpos que vieram da mãe. Além disso, a placenta também atua como uma barreira. Uma barreira? Sim, barreira placentária. Por quê? Porque a placenta, ela dificulta ou mesmo impede a passagem de muitos micro-organismos da mãe para o fetinho. Há exceções, tá? Vírus da rubéola consegue passar pela placenta. A bactéria que causa sífilis, a treponema pálido, também consegue passar. O nenenzinho pode nascer já com sífilis, a chamada a chamada sífilis congênita. São exceções. A maioria dos parasitas não consegue passar pela placenta, uma bela de uma barreira imunológica para proteger o nenenzinho, tá? E uma última função da placenta, galera, vem a ser a função hormonal. Durante a gravidez, quem é que produz o hormônio progesterona? Nos 3 primeiros meses de gravidez, quem fabrica a progesterona? Os ovários da gestante, estimulados por uma tal de gonadotrofina coriônica que o próprio feto libera, né? Células lá das vilosidades coriônicas, ok? A partir do 3º mês e até o final da gestação, quem fabrica a progesterona é a própria placenta, lembra? Para manter a gestação. Então, são funções placentárias. Portanto, lembrando, nos mamíferos, o ovo não tem muito vitelo e nem precisa mesmo. Porque quem vai garantir a nutrição do embrião vem a ser a placenta. Repito, pelo menos na maioria dos mamíferos. Ok? Repetindo, classificação de placenta, tá? Aliás, classificação dos animais quanto à placenta e a formação da placenta, eu mostro depois na aula específica sobre anexos embrionários, uma outra videoaula. Galera, então, acho que a missão está cumprida, né? Mostrei os ovos, as segmentações, divirta-se com os exercícios, dúvidas, só me procurar. Mais uma vez, um amplexo do macrófago. Um abração, galera.